Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Obadias, fica no Velho Testamento. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Entre Amós e entre Jonas. É um livro tão pequenininho que às vezes passa despercebido. Aí, é um capítulo só. E nós vamos ler o capítulo todo. Obadias, só tem um capítulo. Assentado mesmo quando você está, queria que você acompanhasse a leitura do texto com bastante atenção. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas tendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões, roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento das montanhas de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativos seus exércitos, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eram deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia das suas calamidades para o seu mal. Como é que é? Espera aí. Da sua calamidade para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o teu exército no dia da tua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim será contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies os filisteus possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria e Benjamim a Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul, e levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Põe a sua mão no seu coração, peça a Deus para falar com você nessa noite. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor está presente neste lugar. Nós entregamos o nosso coração. Quando falamos de coração, falamos de mente, de emoções, de vontade. Inclinamos a nossa vontade agora ao teu querer, que é que ouçamos a tua palavra.
Pai, traz cativo os nossos pensamentos, que a nossa mente se volte para o entendimento da Tua palavra nesta noite. Dá-me uma palavra boa, que venha do Senhor, para edificar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus é o Senhor da história, você crê nisso? É sobre isso que nós vamos falar. E aqui no livro de Obadias, né, nós conhecemos Obadias como um dos profetas menores do Antigo Testamento, porque o seu livro é um livro pequeno, o menor aqui do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. Mas embora seja um livro tão pequeno, ele contém ensinamentos profundos, enriquecedores para a nossa vida. Então o livro vai tratar da inimizade entre dois povos. Os edomitas, que eram descendentes de Esaú, e os israelitas, que eram descendentes de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaque e de Rebeca. E de acordo com a Bíblia, muito cedo havia uma animosidade entre esses dois povos. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né? E desde cedo, né, eles começaram, desde o momento, o seu jeito, o modo como eles foram criados, já começou a haver essa animosidade entre os dois. Quando adultos, Esaú, ele suplantou seu irmão, aproveitando dele, num momento em que ele estava com muita fome, e que não raciocinou direito, não valorizou a bênção de Deus. Jacó se aproveita da fraqueza do irmão, e assim, Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né? Por um prato de sopa, digamos assim. Mais tarde, ele rouba, né, a bênção novamente do irmão. Quando o pai vai abençoar, Jacó veste lá a roupa, coloca tipo uma roupa do seu irmão e engana o pai, roubando a bênção da primogenitura que seria dada para Esaú. Então, nós notamos, quando lemos, aí vai ficar abre aspas para os pais, uma inabilidade, tanto de Isaque e de Rebeca, ao criar os filhos. Quando a gente lê a história, nós vemos que os dois não estavam preparados para educar filhos, e eles criaram esses meninos como rivais, competidores. Eles tomavam decisões às escondidas, deixaram feridas abertas nos relacionamentos, eles preteriam um filho em detrimento do outro, e problemas entre irmãos, não é? Fica aí a advertência para a gente, problemas dentro do lar, eles precisam ser tratados quando são ainda pequenos, porque se não forem tratados, eles podem se agigantar. Mas isso não foi tratado, né, quando eles eram pequenos. E um pastor amigo nosso, ele tem uma célebre frase que eu acho fantástica: a bênção Deus dá, mas quem administra a bênção somos nós. Deus deu a bênção para Isaque e Rebeca. Filho é bênção, irmãos? Filho é bênção. Eles oraram 20 anos, Rebeca era estéril, e Deus concede filhos, e concede filhos gêmeos para os dois. Até parece que naquela época já existia uma inseminação, né? Um jeito assim, nasceram 2 meninos, né? E eles não souberam administrar essa bênção que Deus deu, não desenvolveram o companheirismo nos filhos. Eu creio que o casamento deles já devia estar desgastado, porque Rebeca ficava escutando atrás das portas aquilo que Isaque falava, né? Dá para se notar que o casal estava distante um do outro, faltava diálogo entre eles. Então se ergueu um muro de inimizade entre esses dois moços, entre Esaú e entre Jacó. E chega a acontecer, e quando chega a acontecer tudo isso que nós lemos aqui no livro de Obadias, nós já tínhamos passado cerca de 1500 anos depois. E ainda continua a animosidade entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. A Bíblia tem várias referências a essa inimizade, né, entre os vizinhos, porque eles tinham fronteira em comum. Edom fazia fronteira com a terra de Israel. E Edom era como se fosse um espinho na carne de Judá, do povo de Deus. Os edomitas, eles participaram de muitos ataques
como inimigos de Israel. Quando Moisés estava caminhando para a terra prometida, ele tinha dois caminhos para fazer. Um era longo, distante, iria sobrecarregar mulheres, crianças, os animais. Ou então ele poderia passar pelas terras de Edom, dos edomitas. E ele pede permissão para passar por aquela terra. Mas os edomitas não concederam permissão. E Moisés com o povo tiveram que dar uma volta enorme, porque os edomitas não permitiram que por ali eles passaram. E aqui no texto, quando a gente lê, eles se alegravam quando viam o povo de Deus passar por dificuldades. E o ódio deles fazia com que eles desejassem a destruição do povo de Deus. E na história a gente vê o rei Saul, o rei Davi, a gente vê Salomão, Jeorão, reis de Israel em constante conflito contra os edomitas. Eles instigaram a Babilônia a destruir Jerusalém. Eles chegaram a ajudar Nabucodonosor a saquear Jerusalém. E eles também apanhavam, aqui o texto diz que quando os israelitas fugiam do ataque que Nabucodonosor fazia a Jerusalém, eles ficavam nas encruzilhadas, fazendo o quê? Capturando aqueles que eram fugitivos. E pegando essas pessoas e vendendo essas pessoas como escravos e tratando eles com crueldade. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Deus deixou que Obadias escrevesse esse pequeno capítulo para trazer ensinamentos à nossa vida. E lendo isso aqui, eu gostaria de analisar com vocês 3 lições preciosas para o nosso ensino e crescimento. São alertas que Deus nos dá. São conselhos para a nossa vida diária, conselhos bem práticos. E o primeiro dele, meus irmãos, é que tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Você pode ler isso na palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, capítulo 5. A lei da semeadura é certa. Se você plantar abóbora, você não vai colher melancia. Você vai colher abóbora. Se você plantar um pé de goiaba, você vai colher goiaba. Se você plantar um pé de uva, você vai colher uvas. O mal que Edom tinha semeado contra Judá caiu sobre a sua cabeça. No versículo 15 a gente lê assim: o teu mal tornará sobre a tua cabeça. Obadias descreve Edom como um povo orgulhoso, como um povo violento, pronto a se alegrar com as dificuldades do seu irmão. E aí quando você pega o versículo 12 a 14, confere aí na sua Bíblia, fala assim: o que Edom não devia ter feito? Você não devia ter zombado da desgraça deles. Você não devia ter invadido Jerusalém. Você não devia olhar com prazer para o sofrimento deles. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar aqueles que escapassem. Você não devia entregar aqueles que restavam no dia da sua angústia. Uma série de não devias. Coisa que os edomitas haviam feito e que Deus abominava. Coisas que eles semearam em relação ao povo de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, o que é que você tem semeado? Que você possa semear boas sementes em todo tempo e em todo lugar. Edom e Esaú eram irmãos. Os edomitas e os israelitas eram irmãos. Deus tinha dito: não aborrecerás a Edom, pois é teu irmão. Deus tinha falado isso com os israelitas: não aborreçam a Edom, porque ele é teu irmão. Irmão trata irmão com amor. Irmão de sangue, irmão da igreja, o próximo. Nós devemos tratar as pessoas com amor. Como você tem tratado as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas da sua família, as pessoas da sua igreja, aqueles que convivem com você. E na palavra de Deus, lá também no livro de Romanos 12, 18, diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Aquilo que depender de você, você procura ter paz com todos os homens. Ajuda nos momentos de dificuldades. Ora por eles. Pede a Deus que abra os olhos espirituais. Estenda a mão.
Peça a Deus que abençoe, estenda suas mãos para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Então, nós jamais devemos nos alegrar com os infortúnios dos outros. Nós não podemos nos alegrar com a infelicidade do outro. Muito pelo contrário, a Bíblia nos orienta a nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com aqueles que estão chorando. Mesmo que a gente pense que muitas vezes o choro dele é um choro merecido, aos nossos olhos, né, o nosso modo de ver, que ele mereça aquilo. Né? Em Provérbios, versículo 24, 17, diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando ele tropeçar, não regozije o teu coração. Se fala que nós não devemos nos alegrar com a queda do nosso inimigo. Imagine com os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos abençoá-los. Então, não podemos negar ajuda àqueles que estão passando dificuldades, não podemos negar ajudas, né, àqueles que estão necessitados, precisando se reerguer espiritualmente. Lá em Tiago, capítulo 4, 17, pense nisso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que deve fazer o bem e não o faz, você está pecando. E Edom plantou sementes ruins e colheu a sua destruição. Então, o primeiro ensinamento que nós vemos aqui, entre os muitos que há, é que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Procure boas sementes. Na hora que você vê que tem uma semente ruim no seu coração, nas suas mãos, nos seus olhos, tire essa semente, põe de lado e procure semente boa para você semear. A segunda lição que nós aprendemos é que o orgulho precede a ruína. No versículo 2 a 4, diz que a soberba do teu coração te enganou. Ô Edom, a soberba do teu coração te enganou. Está aí no versículo 3, já diz isso. A capital de Edom era Sela, que foi chamada mais tarde de Petra, que era uma cidade considerada invencível pela sua localização no Monte Seir, que ela ficava em penhascos, né, em montes, localizados num desfiladeiro que era profundo e sinuoso. E diz alguns historiadores que para se entrar na cidade de Sela, havia lugares sinuosos, caminhos tortuosos, que muitas vezes não passavam 2 cavaleiros montados num cavalo naquele lugar. Então, aos olhos dos homens, era difícil se chegar àquela cidade. Né? Ela só poderia ser alcançada por uma passagem muito estreita. Jamais Sela havia sido saqueada ou invadida por alguém. Então, eles se sentiam seguros. Nós estamos protegidos, nós somos intocáveis. Ninguém vai chegar até nós para nos saquear, para nos atacar. Mas aquilo que Edom considerava ser a fortaleza deles, que tanto se orgulhavam, veio a ser a ruína deles. Pode acontecer isso conosco, irmãos. Se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa capacidade, para a nossa sabedoria, para os nossos pontos fortes, para a nossa inteligência, e acharmos que nós somos bons em realizar negócios, que nós podemos, que nós sabemos resolver problemas, que nós sabemos argumentar, que a nossa confiança, né, muitas vezes está naquele dinheiro que nós temos, que o dinheiro é suficiente, que ele me basta, que ele me ajuda a lidar com as situações diversas da vida, e não tomarmos cuidado em colocar a nossa confiança no Senhor, nós podemos crer que com certeza nós iremos cair. A soberba derrubou até um querubim que estava no céu com o Senhor. Então, nós precisamos tomar cuidado para que esse orgulho, essa soberba não penetre no nosso coração. Né? O orgulho nos engana. Edom questionava: quem vai nos derribar dessa torre? Quem vai nos derrubar? E quando eles falam assim, Deus aceitou o desafio. Né? Quando nós questionamos muito, e Deus aceitou, e como se Deus estivesse dizendo para eles aqui nesse texto: olha, Edom, você pode viver aí, vocês edomitas podem estar seguros nessas cavernas, no alto dessas montanhas. Vocês podem sentir orgulho como uma águia. Fala isso com clareza aqui, porque a águia tem um grande poder predador. Ela tem uma visão espantosa à noite.
das alturas. E quando ela olha as coisas lá de cima, os animais, né, parecem que são realmente formigas, e ela ainda assim consegue enxergar. E Edom agia da mesma forma, achando que todos os outros, né, que estavam ao seu redor eram menores do que eles eram intocáveis. Tinham orgulho dos seus sábios, das suas riquezas, né, da sua autossuficiência. Mas você pode ser inatingível aos homens, mas não é inatingível a Deus. E Edom sofreu as consequências desse orgulho e dessa arrogância. Não há segurança que seja duradoura sem Deus. Pessoas, bens materiais, saúde, beleza, tudo isso pode desaparecer de um momento para o outro. Porém, nosso Deus, Ele não muda. Os bens desse povo foram saqueados e o povo foi disperso. É assim que nos diz a história, né? O orgulho de Edom provocou a ruína deles. E lá em 1 Pedro 5, versículo 5, a palavra de Deus nos exorta: revesti-vos de toda humildade. 1 Coríntios 8, 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu a nada ainda como convém saber. Se alguém julga que sabe alguma coisa, com certeza, não aprendeu nada ainda do que deveria saber. E lá em Deuteronômio 8, 17 e 18, não digas: a minha força, a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir esse poder. Tudo vem do Senhor. E nós temos que reconhecer as nossas limitações. Temos que ser humildes diante do Senhor. E por último, né, nós podemos aprender aqui uma lição profunda, que Deus é o Senhor da história. Ele controla tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Logo no primeiro versículo, a gente vê as nações se levantando contra Edom. E não se trata aqui meramente das nações, mas de um ato que foi planejado por Deus. Deus planejou isso. Tudo estava debaixo da orientação de Deus, porque Deus comanda a história do mundo, a história de todas as nações, a história da nossa vida, da nossa família. Quem está no controle é o Senhor. É claro que Deus não faz o mal, mas Deus providenciou castigo aqui contra Edom, né, com o propósito, né, de fazer com que eles se voltassem para Deus, com o propósito de Deus tratar a maldade que havia no coração desse povo. Deus é perfeito, Deus é justo, e Ele exige que a sua justiça seja feita. Deus vê todas as coisas. Lá em Provérbios, capítulo 15, 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Ele contempla aqueles que são maus e aqueles que são bons. Glória a Deus. Deus é quem nos defende. Glória a Deus. Viu, meu irmão? Deus é quem defende a sua vida. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que vê todas as coisas. Ele é o nosso advogado. Ele usa o mal que é praticado pelo homem, muitas vezes contra a sua vida, e tem o poder de tornar esse mal em bem, encaminhando esse mal na direção que ele deseja, porque ele tem o controle da história. Lá em Gênesis 50, 20, nós vemos, né, a história de Moisés, e Moisés falando, depois que todos os seus irmãos, né, que os irmãos fazem tantas maldades, jogam ele na cova, né, ele é vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, sofre tudo o que ele podia sofrer ali no Egito. Lá em Gênesis 50, 20, ele reconhece e fala com seus irmãos: vocês na verdade me intentaram o mal, porém Deus transformou esse mal em bem. Deus estava no controle da história. Deus tinha planos. Necessário era que eu viesse para o Egito, para que pudesse preservar a vida do povo de Deus. E Deus usou a maldade do coração deles para abençoar o seu povo. Deus é soberano. Deus tem todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém, mas ninguém, pode impedir os planos de Deus, nem contrariar os propósitos, a vontade de Deus.
nem resistir à sua vontade, porque Deus tem poder para fazer todas as coisas. E Obadias vem nos mostrando como Deus conduz a história. Que segurança nos dá em saber que Deus tem o controle de todas as coisas na mão, que Ele é o Senhor da história. Então nós podemos deitar e dormir em paz, porque nós sabemos que Deus está controlando todas as coisas. É o que o salmista diz: em paz me deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Você pode deitar, você pode dormir em paz, porque o Deus que é o Senhor da história, Ele está cuidando da sua vida. E ainda que você olhe para as coisas e ache, é o mal contra mim, Deus tem o poder de trabalhar nisso e transformar isso em bem. Glória a Deus, né? Então, lá no Salmo 91 também, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nós podemos descansar seguros no esconderijo do Altíssimo. Qual é a sua causa nessa noite? O que você está apresentando ao Senhor, né? Deus é o Senhor da história. E Deus contempla o seu interior. Deus sabe quais são as suas necessidades. E Deus diz a você nessa noite: olha, apresente-se diante de mim, dependa de mim. Tire todo o orgulho, humilhe-se na minha presença, busque em oração. Eu sou o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que defende as suas causas, o Deus que te ajuda. Então deixe o orgulho de lado, comece a semear palavras de bênção, palavras de poder, palavras de vitória na sua vida. Comece a proclamar com seus lábios que o seu Deus é grande o suficiente e poderoso o suficiente para resolver toda e qualquer problema. E tenha certeza que esse Deus de poder, Ele vai à sua frente. Ele luta por mim e Ele luta por você. Não tem nada que se passa na nossa vida que Ele não veja. E Ele, assim como Ele dirigiu a história, nesse tempo aqui do povo de Deus, Ele continua ainda hoje dirigindo a história das nossas vidas, dirigindo a história da nossa nação, dirigindo a história de todas as nações que estão nesse mundo. E que você possa plantar sementes que abençoem, que possam germinar, sementes boas que possam germinar e fazer o bem. Amém, meu irmão? Quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar. Você vai falar com o Senhor: Deus, contempla a minha vida. Me ajuda, Senhor. Olha para o meu coração. Me ajuda. Coloca nas minhas mãos, nos meus lábios, boas sementes. Que com os meus lábios eu possa proclamar o bem daqueles que estão ao meu redor. Eu possa abençoar e jamais amaldiçoar. Que eu abra minha boca para abençoar as pessoas. Tira do meu coração tudo que não vem do Senhor. Toda altivez, toda autossuficiência, que a minha dependência seja só do Senhor. Está difícil, Deus, está difícil, mas o Senhor é o Senhor da história, aquele que controla todas as coisas, aquele que tem a resposta certa, que tem todo o poder. E o Senhor não me abandona, o Senhor me ajuda. A nossa segurança, a nossa confiança está no Senhor. Deus, Tu conheces o coração de cada irmão que está aqui. Pai, Tu sabes das dificuldades, dos problemas que cada um tem enfrentado. E nós nos colocamos na Tua presença, em total dependência do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade. Ai de nós, se não fosse o Senhor na nossa vida, há muito nós já teríamos sido destruídos. Mas o Senhor é o Deus que nos contempla, que sabe das nossas limitações, que sabe até onde nós suportamos. E é o Deus que renova forças, é o Deus que faz tudo novo. Deus nos coloca em lugares altos, na Tua presença, que possamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor e confiar de que o Senhor está dirigindo a história da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.